A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 deste quarto trimestre da CPAD em 2021 e vamos trabalhar hoje sobre o seguinte assunto: Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. E é claro, gente boa, que eu espero que Deus em Cristo fale com você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque isso é muito importante para a gente, em nome do Senhor Jesus. Deixa também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Você que deseja ter o nosso material em mãos, o nosso texto, o PDF, onde você vai ter todo o recurso da aula, que eu preparo a minha aula, também o slide para você dinamizar as tuas aulas, poupando também o teu tempo. Você pode ter esse material em mãos, se tornando um dos nossos assinantes no nosso site Facilita EBD. O link está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário abaixo. Para quem se torna assinante, você tem o privilégio de receber alguns bônus, como por exemplo, o treinamento para professor da Escola Bíblica Dominical, onde você encontra 5 aulas específicas para te ajudar a entender a EBD. Você também tem a oportunidade de conhecer e receber o bônus de workshop de pregação para quem se torna assinante. Então vale muito a pena, gente. Conheça o nosso trabalho. Se você puder nos ajudar, eu vou ficar muito feliz com você. Então vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos adultos, estamos navegando nesse trimestre. E a lição de número 5 procura tratar sobre o seguinte: Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. É muito importante que você nos ajude a divulgar esse novo canal, se tornando dos nossos alunos. Se inscreva novamente, compartilhe nas redes sociais, compartilhe também nos grupos de WhatsApp da tua igreja e nos ajude a alcançar vidas para Jesus, para a glória de Deus, pois o nosso antigo canal foi hackeado e depois excluído. Nós precisamos muito da tua ajuda nesse novo tempo. Vamos continuar falando de Jesus. Para iniciar bem a tua aula, é importante que você inicie a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o texto áureo da lição, que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Faça essa leitura com os teus alunos. Apresenta também a verdade prática. A verdade prática é importantíssima para a tua aula. Também faça a leitura bíblica em classe, que se localiza em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 até o 25. Depois, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Faça essa leitura, deixa Deus te usar e eu espero que o Senhor Jesus te use como instrumento abençoado na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Pastor Elianai Cabral, no texto de apoio da lição, comenta o seguinte: que essa mensagem do Cristo crucificado, ou Cristo da cruz, ou a cruz de Cristo, presente na pregação de Paulo, acaba confrontando então a mensagem e a glória dos judeus. Os judeus que acreditavam no Messias, o Messias que viria em seu tempo. Porém, o Messias que é pregado por Paulo é o Messias crucificado, que aos olhos dos judeus é visto como maldito, e isso entra em choque. Essa mensagem de Paulo, do Cristo da cruz, a cruz de Cristo, esse Cristo crucificado, impactou o mundo. Inclusive, deve também ser a nossa mensagem a ser propagada na Escola Bíblica Dominical, entre os nossos alunos, porque essa mensagem transmite também a verdade da salvação. Paulo escandalizava o mundo com a sua pregação, porque na cultura judia acreditava-se que o Messias não poderia ser amaldiçoado, pendurado no madeiro. E é interessante que o apóstolo Paulo traz essa mensagem do Cristo da cruz, o Cristo crucificado. Essa mensagem que fazia os judeus entrarem em escândalo. Isso era visto como loucura. E os gregos, os gentios, que andavam pelo caminho da filosofia, tropeçavam também na cruz,
porque a cruz de Cristo pregada por Paulo, sistematizada por Paulo, apresentada por Paulo em suas mensagens, nas cartas, traz uma mensagem da revelação da glória, que era incompreendida pelos filósofos gregos. Os filósofos gregos, por exemplo, não viam sabedoria na cruz, mas Paulo, em sua pregação, apresentava toda a sabedoria de Deus na cruz de Cristo. E toda a sabedoria de Deus é revelada exatamente na cruz de Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. E essa mensagem da cruz, pregada por Paulo, que gerava escândalo entre os judeus, trazia também uma reflexão muito poderosa sobre o poder da ressurreição. A ressurreição que Deus estabeleceu em Cristo, o Deus eterno que ressuscitou o Cristo. Por exemplo, para a classe dos fariseus, a ressurreição era até aceita, mas para a classe dos saduceus, que faziam parte da elite do judaísmo, era algo inaceitável, visto como loucura. Então, ao olhar para os tempos bíblicos, nós entendemos que Paulo pregava uma mensagem totalmente diferente, totalmente na contramão desse mundo. Falava do Cristo da glória. Essa também deve ser a nossa mensagem. Uma mensagem totalmente diferente, na contramão desse mundo. Falando sobre o Cristo da cruz, a cruz de Cristo, a verdadeira mensagem do Evangelho. Após a conversão de Paulo, como nós estudamos em aulas passadas, na lição de número 3, nós descobrimos à luz da Bíblia, de uma forma especial, que essa conversão traz um impacto muito forte sobre a vida do apóstolo, sobre a vida de Paulo, que se torna apóstolo de Jesus. Essa conversão traz essa visão, então, da crucificação, da cruz de Cristo e, ao mesmo tempo, da ressurreição. Como nós já estudamos na lição de número 3, Paulo é impactado exatamente através da ressurreição de Jesus. Ele tem o encontro com o Cristo ressurreto. E isso traz à sua memória, traz no seu coração esse impacto com o Messias. Então, Paulo passa a entender que o Cristo crucificado no Calvário é o verdadeiro Messias, que está vivo diante dos seus olhos. E ele leva essa mensagem para o seu mundo, para a sua época, para a igreja. Nós também precisamos levar essa mensagem. Eu estava lendo um texto de Lucien Serfaux, publicado pela editora Paulo, com o seguinte tema: o Cristo da teologia de Paulo, onde ele destaca que Paulo se converte após a sua visão do Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Esse impacto sobre a vida de Paulo é genuíno, verdadeiro, que também traz grandes verdades. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8, essa grande verdade da ressurreição agora é propagada por Paulo. Então, nós olhamos para a Bíblia que a cruz de Cristo está interligada também com a ressurreição. Então, Paulo faz questão de testemunhar que não somente ele viu o Cristo ressurreto, mas várias outras pessoas foram testemunhas oculares do Cristo ressurreto, do Jesus vivo, do Cristo que está vivo, que nós cremos. Paulo foi escolhido como testemunha da ressurreição. Sendo escolhido como testemunha da ressurreição no caminho de Damasco, a sua pregação passa a ser sobre a cruz de Cristo e sobre o Cristo ressurreto, sobre o Jesus que está vivo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, ele testemunhando também de forma apologética, defendendo o seu ministério, ele diz que o Cristo vivo, ressurreto, aquele que morreu na cruz do Calvário e agora está vivo, ressuscitado, esse Cristo ressurreto chamou ele para ser apóstolo. Então, o seu ministério é fundamentado na cruz de Cristo, mas também é fundamentado na ressurreição de Jesus. Então, esse Paulo traz essa mensagem, traz essa verdade na sua pregação. E isso aqui precisa ser conceituado, explicado para os nossos alunos, para mergulharmos então na lição. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 16, o próprio Paulo testemunha que ele foi testemunha da ressurreição de Jesus e ele recebe do Cristo ressurreto um ministério, uma função, uma tarefa de pregar o reino, de pregar a salvação, a libertação aos gentios, como apóstolo enviado para o povo de Deus. Para F.F. Bruce, em seu texto Paulo, apóstolo da graça, publicado pela editora Shed, ele destaca o seguinte: ele destaca que o evangelho de Paulo é exposto nas cartas.
Observe, Paulo não escreveu um evangelho específico, como Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o seu evangelho, a visão que ele tinha sobre o evangelho, sobre a pessoa de Jesus, o que ele aprendeu com Jesus, está distribuído nas epístolas. Ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento. E esse evangelho é possível ser visto nessas cartas. O que ele pensava sobre o Cristo, o que ele pensava sobre a ressurreição, o que ele pensava sobre a cruz. E essa sistematização da fé nos ajuda agora a crescer em Jesus, conhecer sobre a salvação, conhecer sobre a doutrina da graça. Quando Paulo, por exemplo, escreve a carta aos Romanos, ele escreve a carta aos Romanos sistematizando a fé de uma forma espetacular. Não é à toa que a Epístola aos Romanos é conhecida como o Evangelho de Paulo. Nós também podemos perceber que quando ele escreve essa carta, ele escreve com o objetivo de ponte missionária. Ele escreve com o objetivo de passar uma temporada em Roma e de Roma ir para a Espanha pregar o Evangelho. E o Evangelho que ele quer pregar em Roma é exposto na carta. Esse evangelho, a maneira como ele cria, a maneira como ele pensava, é apresentado na Epístola aos Romanos. E esse evangelho que por Paulo é pregado, é o evangelho voltado agora para os gentios, para os povos que não são judeus. E é por isso que ele faz questão de dizer que ele não se envergonha do evangelho. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Ele declara que para ele o evangelho de Cristo, da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu espero que Deus em Cristo abençoe você. Use você na palavra da Escola Bíblica Dominical. Que você seja a boca de Deus. Que Deus te use. E avançando, vamos então para o nosso primeiro ponto da lição. Se eu estou te ajudando, por favor, deixa aí teu comentário. O primeiro ponto traz para a gente o seguinte pensamento: a centralidade da pregação de Paulo. A pregação de Paulo ela é fundamentada totalmente no Cristo, em Jesus, na cruz de Cristo e na ressurreição. Segundo F.F. Bruce, no seu texto Paulo, apóstolo da graça, ele destaca para a gente que o apóstolo Paulo fundamentava exatamente a sua pregação, o evangelho que ele acreditava na cruz de Cristo, na ressurreição de Jesus. E para ele agora, a salvação não é estabelecida pelas obras da lei. Observe que ele seguia as obras da lei quando ele era fariseu, de uma forma muito especial, ao ponto de perseguir a igreja de Deus, como nós já estudamos aqui. Também percebemos agora que Paulo, ao escrever a Epístola aos Gálatas, ele faz questão de destacar, faz questão de descrever que a salvação vem agora por meio da fé em Jesus, em crer no Cristo. Não é mérito nosso, não é recompensa nossa, como os judeus propagavam. Mas o evangelho que Paulo está pregando é o evangelho que é fornecido pela fé, estabelecido pelo Cristo no Calvário como plano de Deus. Eu espero estar te ajudando com isso. O primeiro subtópico do primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Pastor Elianai Cabral deixa claro para a gente, tanto na lição como também no texto de apoio, que Paulo ele recebe o ministério do próprio Cristo. Mas tem um detalhe: Paulo não conviveu no colégio apostólico de Jesus. Ele não caminhou com os discípulos naquele período de 3 anos aqui. Paulo recebe seu ministério pós-ressurreição. E como nós já estudamos, tudo nos leva a crer que ele estuda sobre o Cristo, reestuda a lei no período em que ele participou de um processo de treinamento no deserto durante 3 anos, como o próprio apóstolo Paulo registra na carta aos Gálatas, descrevendo que ele foi aprender do Cristo. Ao ponto de Paulo testemunhar em Gálatas capítulo 1, versículo 12, que ele recebeu o evangelho, tudo aquilo que ele acreditava sobre Jesus, do próprio Cristo. O próprio Senhor se revela a Paulo de uma forma especial. Conforme John MacArthur, em seu texto, o Evangelho segundo Paulo, publicado pela editora Thomas Nelson, do Brasil, ele destaca para a gente de uma forma muito especial que o Evangelho que Paulo prega não destaca somente o Cristo da cruz, mas apresenta situações espetaculares para a vida cristã do dia a dia, baseado e pautado no Cristo ressurreto também. Paulo, em sua pregação, é bem específico em dizer para os irmãos
que Cristo morreu, não morreu simplesmente, mas morreu por nossos pecados. Esse é o foco da pregação de Paulo. Ele apresenta o Cristo que morre em nosso lugar. Essa linguagem de morrer por nossos pecados de uma forma substitutiva é uma linguagem da expiação. Essa linguagem da expiação é vista no Antigo Testamento. Então nós entendemos que Paulo pega a linguagem do Antigo Testamento, que era apresentada na lei, quando um cordeiro, um animal, tomava o nosso lugar na expiação por nossos pecados. Ele transfere essa visão do Antigo Testamento para o Cristo da cruz. E ele destaca que Jesus toma o nosso lugar de uma vez por todas, perdoando então os nossos pecados no madeiro. A afirmação de Paulo é tão profunda que João, anos mais tarde, escrevendo também a sua primeira epístola, em 1 João capítulo 2, versículo 2, ele destaca o seguinte: ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. O mesmo João pega essa linguagem paulina de descrever que Cristo toma o nosso lugar no madeiro. Então a pregação de Paulo é essa linguagem que traz essa visão substitutiva, trazendo então a visão do apaziguamento, a visão de restaurarmos em Deus, de nos colocar diante do próprio Deus vivo para a satisfação divina. Olhando para a Bíblia, nós encontramos então essas pedras preciosas que demonstram o crescimento da nossa fé. A teologia liberal não consegue aceitar e tolerar que o Deus vivo enviou o seu Filho para tomar o nosso lugar em propiciação por nossos pecados. Isso não é visto como aceitável na teologia liberal. Todavia, olhando para a pregação de Paulo, olhando para a teologia bíblica, nós percebemos que isso é visto como real. A teologia liberal prega o seguinte: prega um amor de Deus de uma forma que esse Deus age em detrimento do pecado. Ele aceita você com os seus pecados, continuando no pecado e agindo no pecado. E para eles, a visão da morte de cruz pelo Cristo é vista não como algo substitutivo, algo que toma o nosso lugar, mas é vista agora como um martírio, dizendo que o Cristo foi o primeiro mártir do cristianismo. Essa visão não é propagada pela gente, não é aquilo que nós defendemos. Nós, como cristãos, seguimos a linha de pensamento do próprio Paulo, que destaca para a gente que Cristo toma o nosso lugar. Ele nos compra para Deus. Ele toma o nosso lugar, toma sobre si todos os nossos defeitos, os nossos pecados, leva isso no madeiro, no Calvário, para nos dar então a oportunidade de acesso a Deus. Contudo, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3, Paulo é enfático em dizer que Cristo morreu por nossos pecados. Ele deixa isso claro. Isso é teologia bíblica, gente. Paulo deixa claro para a gente que Cristo morreu por nossos pecados, pagando um preço por nós. E essa morte do Cristo no Calvário responde também uma pergunta do nosso tempo: como pode um Deus justo perdoar então a injustiça de homens pecadores? A morte de Cristo no Calvário, pregada por Paulo, transmite então essa resposta: Cristo toma o nosso lugar, ele nos perdoa, porque Cristo agora compra a sua vida, minha vida, nossa vida para Deus em justiça. Com base em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Como essa visão bíblica é profunda para a gente aqui. Outro detalhe que nós encontramos à luz da palavra, que Paulo, à luz da interpretação de Levítico capítulo 17, versículo 11, destaca que Cristo, o Cristo eterno, toma o nosso lugar. Então ele olha para o Antigo Testamento e demonstra: olha, essa prática aqui é o mesmo papel de Cristo no Calvário. O próprio Paulo também destaca em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, e o pecado exige o seu salário.
Só que Paulo também destaca e apresenta para a gente que há vida agora em Jesus, porque Cristo toma o nosso lugar. Ele aponta então para o símbolo do sangue. O sangue do Cordeiro da Antiga Aliança é apresentado agora no sangue de Cristo no Calvário. A nossa salvação é garantida pelo sangue de Jesus, pelo preço que o Cristo pagou por você. O sangue de Cristo no Calvário, derramado por Jesus, foi o preço que pagou esse resgate, que te dá agora acesso a Deus, que te conduz agora para a presença de Deus, que te ajuda agora a orar e buscar a Deus, como Paulo traz isso na sua pregação, nas suas cartas, no seu evangelho. Paulo ensina na sua pregação com base em Romanos 6:23 que nós merecíamos a morte, que nós somos pecadores, mas Deus em graça, através do Cristo, nos compra no Calvário. Toma esse sacrifício para si, se torna um sacrifício, pagando então a penalidade por nós, morrendo em nosso lugar, oferecendo a sua vida em justiça. E essa expiação explica agora, pregada por Paulo, essa oportunidade que temos de estar em Deus, caminhar com Deus, falar com Deus. A cruz de Cristo nos proporciona vida, reconciliação. O sangue de Jesus significa também que nós não somos mais inimigos de Deus, mas pelo sangue, glória, nós somos filhos de Deus em Jesus, comprados por Jesus, pertencentes a Jesus. Eu pertenço a Jesus, você também? Se você pertence a Jesus, comenta aí, avançando, espero estar te ajudando, tá? Se eu estou te ajudando, deixe seu comentário, deixe teu likezinho. Vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A palavra da cruz é a loucura da pregação. A palavra da cruz está presente na mensagem de Paulo e é vista como loucura para o mundo antigo. Com base em 1 Coríntios 1,18, pastor Elianai Cabral comenta no livro de apoio que essa pregação, ou seja, a mensagem da cruz de Cristo, é vista como loucura para o mundo. A mensagem da cruz era uma afronta para os judeus e também uma afronta para os filósofos gregos. Conforme Lucien Cephaux, no seu texto O Cristo da Teologia de Paulo, ele destaca para a gente o seguinte, que Paulo lembra tanto os irmãos da igreja de Corinto como os irmãos da igreja de Tessalônica que o centro da sua pregação, o centro da nossa salvação é o Cristo do Calvário. E a nossa mensagem precisa estar pautada em Jesus. Ele toma como base também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 11 e 12. Você pode fazer essa leitura em sala de aula. Outro detalhe que você descobre também à luz da palavra, que conforme Rudolf Schnelli, no seu texto Paulo, Vida e Pensamento, publicado também pela editora Paulus, destaca para a gente outra visão, é que o significado salvífico agora da ressurreição joga a luz sobre a morte de Cristo, ou seja, a ressurreição de Jesus dá valor para a morte de Cristo no Calvário, valida a morte de Cristo, traz um significado para a morte de Cristo, pregada agora por Paulo. Lembre-se que Paulo foi impactado pela ressurreição de Jesus. Vendo o Cristo vivo, ele agora tem esse entendimento, a compreensão sobre a morte de Cristo, sobre o preço que foi pago. A ressurreição traz esse fundamento, então, para a morte de Jesus, fundamenta essa morte de Jesus agora pregada por Paulo, traz o centro agora da sua pregação e, ao mesmo tempo, é apresentada nessa hermenêutica paulina. Paulo lê o Antigo Testamento, traz a interpretação do Antigo Testamento, aplica isso nas cartas, demonstrando a verdade do Evangelho, o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado que você crê. E esse Cristo que é pregado por Paulo é o mesmo Cristo que traz em suas mãos as marcas dos cravos da cruz. É o Cristo ressurreto, é o Cristo que passou pela morte e ressuscitou. É o Cristo que venceu para comprar você. É o Cristo que é o teu dono, é o dono da igreja. Esse Cristo é pregado por Paulo, também deve ser pregado por você. Em outro tempo, Paulo perseguiu os adeptos de Jesus, os discípulos de Jesus, por causa dessa pregação, porque eles pregavam que Cristo morreu e ressuscitou.
Na visão antiga de Paulo, fundamentado pela lei, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, Paulo perseguia exatamente os cristãos porque aquele que era pendurado no madeiro era visto como maldito. E na visão judaica, o Messias não poderia ser visto como maldito, pendurado no madeiro. Isso era visto como uma blasfêmia para os judeus, especialmente em ver o Messias prometido como alguém que é maldito, amaldiçoado, aquele que não merece o seu lugar. Em Gálatas 3,13, Paulo testemunha que ele estava convencido que o Cristo que morreu, pregado pelos discípulos de Jesus, não poderia ser o Messias. Por isso ele persegue a igreja de Deus. Ele age com violência contra o povo de Deus quando ele agia pela lei do farisaísmo. Mas no caminho de Damasco, ele tem um encontro com a revelação da glória. No caminho de Damasco, ele tem um encontro agora com Cristo ressurreto. Ele tem um encontro com Jesus vivo. Você também pode ter esse encontro com Jesus vivo. Ele está presente, tanto aqui como aí na tua casa também. Ele está presente com você. Paulo teve um encontro com Jesus da glória, o Jesus ressurreto. E tendo esse encontro com Jesus ressurreto, tudo que ele pensava sobre a morte de Jesus, sobre o Cristo que se torna maldito, vem à tona e ele agora pega o Antigo Testamento, interpreta isso e entende que Cristo toma esse lugar de expiação. Cristo paga o preço. Há uma hermenêutica aqui sendo utilizada. Como Paulo traz isso de uma forma espetacular para a gente também. Quando nós olhamos para a Bíblia, também descobrimos outras lições, com base em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que Paulo agora começa a dizer que nós anunciamos o Cristo crucificado, o Cristo que morreu, mas ao mesmo tempo ressuscitou. Essa é a palavra da igreja, essa é a pregação que precisa estar no teu lábio também. A cruz de Cristo é o ponto central de todo o plano de Deus. Quando nós percebemos, lendo Gênesis capítulo 3, Deus já tinha um plano. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 4, ele diz que a cruz já fazia parte do plano da glória de Deus. Essa cruz revelava toda a salvação, todo esse resgate, todo esse plano de Deus em resgatar a humanidade caída, agora trazendo essa humanidade para perto de Deus por causa do Cristo. Hoje, quando nós olhamos para a cruz, olhamos também para o Calvário e descobrimos que o Cristo agora nos oferece o perdão. A cruz, que era um símbolo de maldição, na visão judia, na pregação de Paulo, se torna um símbolo de salvação, se torna um símbolo de preço pago, se torna um símbolo de sermos comprados para Deus. Como isso aqui é espetacular. Que Deus use você. Seja usado pela palavra, deixa a palavra te usar e que Deus te use como instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja. Avançando, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Para os judeus e gregos. Quando nós olhamos exatamente sobre essa mensagem da cruz, o pastor Elenay Cabral destaca o seguinte no texto de apoio da lição. É importante você ter essa visão e essa leitura lá também. Ele destaca para a gente que essa visão da pregação de Cristo, apresentada por Paulo, sobre o Cristo da cruz é a centralidade então da sua mensagem, é a centralidade então da pregação da igreja agora. Se constitui então na salvação fundamentada na cruz pela fé em Jesus. Para os ímpios, a cruz é vista como loucura. Essa prática de se entregar por alguém, de doar a sua vida por alguém, na filosofia desse mundo é vista como loucura, quanto mais nos dias de Paulo. Paulo combatia exatamente a filosofia do seu tempo, da sua época, em descrever que Cristo, na cruz do Calvário, era a revelação de toda a sabedoria de Deus. Isso, para os gregos, filósofos do seu tempo, era uma loucura, era inaceitável. Não consistia aqui lógica de um Deus eterno se oferecer no lugar do outro. A visão do seu mundo era que todos mereciam então uma punição. E isso era propagado pelos deuses do panteão grego. E é importante você ter essa visão. O Rudolf Schnelli destaca o seguinte no seu texto Paulo, Vida e Pensamento, que a crucificação era considerada como uma desonra. Primeiro, para os judeus, era uma desonra e isso era visto como maldito pela lei.
também para os romanos. A crucificação ela é estabelecida e era realizada pelos romanos para os malfeitores, para escravos, para bandidos, para pessoas que fossem escória da sociedade. Era o pior meio de tortura e punição daquele tempo. Aquele que era condenado à crucificação deveria então levar sobre os seus ombros parte do madeiro, conhecido agora como patíbulos, amarrado em seus ombros, indo rumo ao Calvário. É interessante que aquele que levava sobre si a cruz era zombado pela multidão, era escarnecido pela multidão. E o Cristo da glória sofre tudo isso por você. E isso é pregado e apresentado por Paulo. Geralmente, aquele que era crucificado morria no primeiro momento da crucificação por tamanha agonia. Ou então, alguns conseguiam suportar por algumas horas ou até mesmo dias. No momento em que o prisioneiro era crucificado, pendurado no madeiro agora, com as suas mãos presas em cravos, os seus pés também, o seu corpo pesava sobre si, a respiração ficava difícil. O sofrimento era tamanho que muitas pessoas agonizavam e ia à morte. A morte era causada literalmente por alguns fatores. Primeiro, pelo choque traumático de receber toda aquela agonia sobre si. Segundo, pela descida do sangue que caía sobre todo o seu corpo. Esse derramamento era terrível. Outro detalhe que você descobre também é que a pessoa também morria por insuficiência respiratória, pela condição de estar pendurado no madeiro, de forma desconfortável. Isso pressionava então os seus pulmões. A pessoa então era levada à morte por tamanha agonia. Além do que, em muitos casos, os carcereiros quebravam os joelhos daqueles que estavam pendurados. E no caso de Cristo, em outros casos, furavam o prisioneiro com uma lança, de uma forma ferrenha e feroz. O Calvário, a cruz, é algo terrível, é um escândalo para aquele que vê. A cruz é vista então pelos gregos como um escândalo, para os judeus como uma maldição, mas para Paulo é vista como o lugar da oportunidade que Deus nos dá. Por isso, Paulo é perseguido pela pregação. Paulo é perseguido por sua mensagem, ao ponto dele descrever em Gálatas 5:11 sobre tamanha perseguição sobre a sua pregação. Paulo mantém a cruz de Cristo como um lugar histórico, como parte do plano de Deus para a salvação. Romanos capítulo 6, versículo 10. Paulo fundamenta a crucificação agora como algo que traz a salvação e a libertação do pecador. Para Paulo, a cruz é o lugar onde o pecador arrependido se encontra com um Deus que traz a justiça e o perdão e amor através do Cristo. Para Paulo, a cruz agora se torna uma ponte, pois Cristo morreu no nosso lugar. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. Paulo aponta na cruz uma oportunidade de um novo relacionamento com Deus. E na cruz nós temos essa oportunidade. Pelo fato de Deus ser tão santo, o pecado nos separa da sua presença. Mas Deus, sendo tão santo, providencia agora uma oportunidade, um meio, através de Jesus na cruz, para nos restaurar a Ele. Portanto, a morte de Jesus na cruz é essa oportunidade de nos ligar em Deus, de nos dar essa salvação. A morte de Jesus na cruz traz essa comunhão. E o que a comunhão com Deus faz conosco? Primeiro, a comunhão com Deus nos torna agora aceitáveis a Deus pela cruz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Segundo, a comunhão também traz para a gente esse recebimento do perdão através da cruz. Nós encontramos isso em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, e em João capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós também descobrimos através da cruz, que traz para a gente a comunhão, que nós então tornamos-nos parte dessa família de Deus através da cruz, como está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12, e João capítulo 1, versículo 12. Nós também descobrimos que as barreiras raciais, judeus, gregos, gentios, caem por terra na cruz, porque agora nós somos filhos de Deus e
Tudo isso nos liga ao Cristo, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 13 ao 16. A cruz nos liga agora em Deus. Faz com que você se torne um em Jesus. E isso traz uma revelação tão grande que Deus em Cristo use você. O segundo ponto da nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Expressões chaves na doutrina de Paulo, na pregação de Paulo. O pastor Elenay Cabral destaca para a gente também, de uma forma muito especial, que Paulo traz algumas expressões muito específicas nos seus textos. Observe, a Bíblia, no Novo Testamento, é formado por 27 livros. Desses 27, Paulo escreve então 13. Nas suas cartas, nós encontramos as expressões sobre algo que é especial, que aponta para a cruz de Cristo. Que expressões são essas que nós encontramos? Nós encontramos o Evangelho de Cristo, encontramos também o Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado, ressurreto. Isso está presente em toda a pregação de Paulo, esses 3 pontos. Nós vamos analisar isso nesse segundo ponto de uma forma especial. O primeiro subtópico aqui do segundo ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O Evangelho de Cristo. Essa expressão Evangelho de Cristo é propagada por Paulo. E o que ela traz de entendimento para a gente? Elenay Cabral destaca que essa palavra Evangelho de Cristo, ou essa ideia de Evangelho, é proferida por Paulo 56 vezes nas suas cartas. Paulo, em todo o tempo, está falando sobre esse evangelho, do verdadeiro evangelho para os homens, para que os homens compreendam toda a salvação. O Dolchnelli destaca o seguinte sobre o evangelho, que essa palavra evangelho de Cristo, apresentada em Gálatas, capítulo 1, versículo 7, versículo 11 e 12, também é apresentada como Evangelho de Deus. Então, ela pode ser utilizada como Evangelho de Cristo e Evangelho de Deus, trazendo o mesmo sentido. E o sentido é a mensagem da salvação aos homens, que era pregada por Paulo. Quando nós olhamos para o concílio em Jerusalém, descrito em Atos capítulo 15, é importante você entender que Paulo também estava lá, esse concílio é estabelecido especialmente para que a igreja, isso acontece no ano 50 da nossa era cristã, para que a igreja, então, estabeleça esse evangelho de Cristo, esse evangelho de Deus, a visão sobre o verdadeiro evangelho, que não está presa a ritos judaicos e nem ocasiões festivas dos judeus. Mas o verdadeiro evangelho aponta para a salvação. No concílio, em Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos agora se reúnem, especialmente para definir esse evangelho que seria propagado agora para os gentios, descreve então toda a definição desse evangelho. E é importante entendermos essa definição que foi propagada lá. É que Paulo aponta agora para um evangelho que é verdadeiro e inovador, diferente das práticas que eram seguidas somente pela Torá, pela lei. Paulo aponta para um evangelho centrado na cruz de Cristo, na salvação e ressurreição de Jesus, porque antes de Paulo, antes dessa mensagem chegar aos gentios, era observado a Torá, era observado a lei, a prática da guarda do sábado. E quando Paulo se reúne agora junto com os apóstolos de Jesus no concílio, passa-se então a ser definido como seria esse evangelho, como esse evangelho agora seria pregado também para os gentios. E essa pregação de Paulo para os gentios que chega até nós não está presa à Torá, à prática da lei, mas é algo que vai além disso, está fundamentada na cruz de Cristo, na morte e ressurreição. John Stott, no comentário publicado pela editora ABU, Atos dos Apóstolos até os confins da terra, ele destaca o seguinte, que esse concílio em Jerusalém define algumas coisas bem específicas. Vamos levantar 2. A primeira é que a salvação é uma questão da verdade cristã para todos os povos. Então, o concílio define que o evangelho apresenta a salvação como uma verdade para todos os povos, acessível agora a todos, não somente aos judeus. Outra coisa que o John Stott também destaca sobre o concílio em Jerusalém, onde se define o verdadeiro evangelho que nós pregamos, é que a comunhão é uma questão do amor cristão. E essa comunhão agora é vista entre judeus e gentios e torna com que todos os povos se tornem um em Jesus.
Isso é propagado a partir desse concílio em Jerusalém. Assim nós podemos entender que o concílio de Jerusalém, que define o evangelho, é uma vitória para os gentios, é uma vitória para os judeus e é uma vitória onde Paulo apresenta exatamente a verdade do evangelho, que é fundamentado na cruz de Cristo, não nas práticas que fazemos, mas na cruz de Cristo, no perdão dos nossos pecados, nessa reconciliação e na ressurreição de Jesus. John MacArthur faz questão de dizer que todos aqueles que leem os escritos de Paulo percebem muito bem que Paulo fundamenta agora o evangelho que por ele é pregado exatamente na cruz de Cristo, na ressurreição de Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 5, Paulo fundamenta para a gente a verdade do evangelho e define essa verdade do evangelho que é transmitida, é trazida do concílio de Jerusalém também, agora para todos os povos. O que diz o texto? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já fostes tendo anunciado, o qual também recebestes, que também permanecestes, pelo qual sois salvos. Se revestistes de tal, vos-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei também o que recebi, que o Senhor Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha a fundamentação aqui. E foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Paulo fundamenta o seu evangelho na morte de Jesus e ao mesmo tempo na ressurreição, essa morte que é pela cruz de Cristo, apresentado pelas Escrituras, e ao mesmo tempo essa ressurreição como plano de Deus. Paulo deixa claramente para a gente que ele tinha em mente algumas verdades sobre o verdadeiro e genuíno evangelho. Por que isso aqui é importante ser explicado em sala de aula? Porque hoje existe outro evangelho. Quais são as verdades que Paulo tem em mente sobre o verdadeiro evangelho? Primeiro, a crucificação, o sepultamento, a ressurreição, a aparição de Cristo ressuscitado de forma posterior para Pedro, para os apóstolos, para Paulo, também para mais de 500 pessoas que foram testemunhas oculares. Isso é importante de várias razões. Por quê? Traz para a gente que o evangelho ele é baseado em história real, em um período histórico real, que a fé cristã não é especulação, não é pautada em fábulas, mas traz para a gente que esse evangelho é comprovado. A fé cristã não é pautada em filosofia idealista, mas a fé cristã é pautada na cruz de Cristo, na ressurreição de Jesus, e ela é confirmada de forma detalhada e histórica. E isso está apresentado aqui na pregação de Paulo. Pastora Eliana Cabral também comenta que o Senhor ordenou que essa salvação das boas novas do Cristo ressurreto, que o Evangelho fosse propagado a todos os povos, com base em Marcos capítulo 15, versículo 16. Que Deus em Cristo use você, falando do verdadeiro Evangelho. O segundo subtópico trata agora sobre o seguinte assunto: Cristo crucificado. Pastor Eliana Cabral comenta que a centralidade da pregação de Paulo está na cruz de Cristo, o Cristo crucificado que é pregado por ele. A mensagem de Paulo pregada ao mundo é uma mensagem da suprema sabedoria de Deus em revelar a sua glória na cruz de Cristo, na salvação em Jesus. Para Dietrich Bonhoeffer, no seu texto Discipulado, publicado pela editora Mundo Cristão, vale muito a pena você ler esse texto. Ele diz que o chamado ao discipulado, quando você é chamado para ser um discípulo de Jesus, você também é chamado para a cruz de Cristo, para levar a sua cruz, para negar a si mesmo e tomar sobre si a sua cruz. Para Paulo, na sua pregação, é necessário que Cristo seja rejeitado, que Cristo seja crucificado e que esse Cristo morra e ressuscite. Na visão cristã do discipulado, essa visão de entender que o Cristo deve ser crucificado é uma visão que demonstra que isso deve ser cumprido pelas Escrituras. Outra realidade que nós encontramos na Bíblia é que a cruz de Cristo traz esse relacionamento que nós precisamos ter com Cristo no mundo. No mundo, o discípulo de Jesus também é rejeitado, também é perseguido por causa da mensagem, como Paulo foi.
Então, quando você passa provações por causa da pregação de Jesus, é perseguido porque serve o Cristo, você está levando sobre si a sua cruz. O discipulado cristão é imposto por Jesus. E Cristo, então, traz essa mensagem poderosa. Tome a sua cruz. A cruz faz parte agora dessa pregação, dessa vida cristã. O chamado de Cristo, o chamado cristão para a cruz, pregado por Paulo, ensina que todo cristão deve romper com o mundo. Ou seja, a partir do momento em que você aceita Jesus, você morre para o mundo. Cruz do Calvário. Morre para o mundo. Esse símbolo está em você. E agora você, se batizando, você agora tem nova vida em Jesus. Nova vida, ressurreição, nova oportunidade de ter uma vida agora de alegria. Na conversão, nós temos agora essa nova vida. Essa nova vida é proporcionada por Jesus. E isso é imposto pelo Cristo. E Paulo pega tudo isso, compartilha com a igreja de uma forma muito especial. E quais são as condições que todo cristão precisa ter em mente para ter comunhão com Jesus através da cruz? Primeiro, o crente precisa ser encorajado a crescer em Jesus, tomar a sua cruz e crescer em Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12. Segundo, o mundo passa a saber que Jesus foi enviado por Deus através do testemunho da cruz que é propagado por você. João capítulo 17, versículo 22 e 23. Avançando, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no nosso CBD: o Cristo ressurreto. Pastor Elenay Cabral comenta o seguinte: como a cruz de Cristo e a ressurreição se relacionam? Isso se relaciona na pregação de Paulo para demonstrar e dar ênfase a todo o plano de Deus para a salvação, justificando agora a morte de Cristo no Calvário. Ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa pregação sobre a cruz. Cristo ressuscitado dá ênfase agora para a nossa pregação sobre a cruz, para dar base exatamente sobre a nossa salvação no Cristo, no Calvário. John MacArthur faz questão de dizer que nós agora temos vida em Jesus por causa da ressurreição. De todos os resumos curtos de Paulo sobre o Evangelho, existe um em Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 9, fundamentando então a ressurreição, que traz essa verdade de Deus para a gente, propagada por Paulo. O texto diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O tema central da salvação agora não está fundamentado no homem, mas por causa da ressurreição, o tema central da salvação agora vem da parte de Deus. É Deus quem planeja essa salvação para o ser humano, planejou essa salvação e esse plano da ressurreição para que você fosse resgatado em Jesus. A passagem traz um tema para a gente simples e direto. Paulo está explicando para os irmãos da igreja de Éfeso e também explicando para você que o milagre da ressurreição traz fundamentação para a morte de Cristo no Calvário. E também esse milagre nos traz a oportunidade de estarmos agora em Deus. Em suas pregações, Paulo não ameniza o pecado. Ele não passa a mão em ninguém. Ele faz questão de dizer, em Efésios 2:1, que nós estávamos mortos para com Deus por causa do pecado. Paulo também deixa claro o nosso estado anterior à morte de Jesus. Nós estávamos em pecados, distantes de Deus, afastados, mortos. E isso aqui traz um entendimento que o descrente também, quando não aceita o Cristo, afastado do Senhor, está morto espiritualmente. Ele precisa estar exatamente em Cristo. Quando ele não aceita, ele está em estado total de condenação, como está escrito em João 3,18. Mas em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 6, Paulo agora muda o tom e começa a dizer que foi plano de Deus. Olha, Deus todavia é rico em misericórdia, nos dá vida. Esse Deus que todavia planeja essa salvação te dá vida na cruz de Cristo, te dá vida na ressurreição de Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo deixa claro que a salvação não vem de vocês, mas a salvação vem de Deus, da parte de Deus. Esse é o evangelho do Cristo ressurreto. O poder vibrante desse Deus que criou o universo pelo poder da sua palavra, ressuscitou Jesus dos mortos.
fundamentando agora a nossa salvação. A regeneração agora, pregada na teologia de Paulo, é também um símbolo dessa ressurreição, traz para a gente esse mesmo poder. Nós que estávamos mortos no pecado, agora em Cristo somos regenerados, ou seja, ressuscitados no Senhor, tendo essa oportunidade de nova vida. Como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 20, Paulo lembra que nós éramos pecadores. Paulo lembra que nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 5 ao 6. A partir dessa ressurreição, pastora Helena Cabral chega a dizer que comentar também que a ressurreição de Jesus dentre os mortos faz parte desse ponto central da teologia de Paulo. É o elemento chave para dar fundamentação à crucificação de Jesus e fundamentação à sua pregação também. Que Deus em Cristo use você. Se eu estou contribuindo contigo, se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, por favor. O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: os efeitos da mensagem da cruz. John MacArthur faz questão de destacar para a gente um questionamento bem interessante. Como o pecador pode se reconciliar com Deus? Pode obter essa salvação? Ele traz essa luz a partir de Atos capítulo 16, versículo 30, onde o carcereiro em Filipos também levanta esse questionamento para Paulo, e ele diz: o que devo fazer para ser salvo? Paulo então responde, traz essa resposta ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, como está escrito em Atos capítulo 16, versículo 31. Quando nós entendemos sobre a salvação, entendemos que a salvação ela vem pela porta do arrependimento. O arrependimento torna-se então possível que nós sejamos salvos em Jesus. Esse arrependimento é oferecido pelo próprio Cristo quando nós convencemos o nosso coração do nosso pecado, como está escrito em Atos capítulo 2, versículos 36 a 38 e capítulo 17, versículo 30. O que é, então, o verdadeiro arrependimento que nós precisamos ter em mente? Primeiro, o verdadeiro arrependimento, ele traz para a gente esse sentido de estar pesaroso por causa do nosso pecado. Isso aqui é o verdadeiro arrependimento. Tem base bíblica. Salmo 51, versículo 1 ao 4, Salmo 38, versículo 8. O verdadeiro arrependimento, ele é realista no seu coração quanto ao pecado. Você identifica o seu pecado e sabe que você fez errado, como está escrito em Salmo 32, versículo 5. O verdadeiro arrependimento, ele te impulsiona a abandonar o pecado, como está escrito em Provérbios 28, 13. O verdadeiro arrependimento coloca no seu coração ódio contra a prática do pecado, como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Avançando, o primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: uma vida no poder de Deus. Pastor Helena Cabral, no texto de apoio, destaca exatamente que a mensagem da cruz de Cristo é uma mensagem de poder. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, onde Deus revela o seu poder e usa os seus discípulos como instrumento da propagação do Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. A mensagem da cruz propaga então para a gente esse convite aberto para estarmos em Deus, e isso é propagado por Paulo. Deus nos envia agora como embaixadores da sua mensagem, embaixadores através desse poder, para que nós possamos trazer essa mensagem de reconciliar as pessoas em Deus. E esse grito de reconcilia-nos em Deus, apresentados agora em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20, traz exatamente esse sentido de sermos embaixadores de Jesus. Como cristão, devemos então apresentar essa boa nova de salvação. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. Anunciar que Jesus é o Messias, o Salvador, mas ao mesmo tempo trazer esse grito: reconcilia-nos com Deus. Apresentar para o povo de Deus esse clamor, que nós precisamos estar reconciliados com Jesus. Deus envia embaixadores, envia você para propagar essa boa nova de salvação. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 19, traz exatamente que Deus quer que você esteja reconciliado com Cristo, mas ao mesmo tempo que anuncie essa reconciliação às pessoas. Reconcilia-nos com Deus. Observa o versículo 20. E essa reconciliação é estabelecida pelo arrependimento.
Então, quando nós temos o entendimento desse arrependimento, compreendemos que a conversão é necessária. E o que o arrependimento acaba envolvendo na vida da pessoa que se reconcilia com Deus, que entende então esse chamado de poder do Evangelho? Primeiro, o arrependimento, ele te provoca a abandonar o pecado. Zacarias capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 19, 21 e Efésios capítulo 5, versículo 5. O arrependimento também te provoca a abandonar o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 e Tiago 4, 4. O arrependimento também te provoca a abandonar a si mesmo, esses desejos egoístas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 e Lucas 14, 26. O arrependimento também te provoca a abandonar o diabo. Atos capítulo 26, versículo 18 e Colossenses capítulo 1, versículo 13. O arrependimento também te provoca a ter uma conversão em Deus. Lucas 1, 3. O arrependimento te provoca também a ter um estilo de vida diferente, de retidão, como está escrito em Romanos 6, 13. Deus te chama para esse poder. O Evangelho traz a conversão, traz essa vida de renúncia e te ajuda a caminhar com Cristo. O segundo subtópico do nosso terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: uma vida de humildade. Esse é o segundo subtópico do nosso terceiro ponto. Quando nós olhamos exatamente para esse subtópico, nós entendemos que a cruz de Cristo nos ajuda agora a ter uma vida de humildade em Jesus. Quando nós lemos 1 Coríntios 1, 20, nós entendemos que toda a sabedoria de Deus é revelada no Cristo em humildade, na salvação no Calvário. John Stott faz questão de dizer que nós somos chamados como os discípulos de uma forma bem especial. No seu texto, Discípulo Radical, ele destaca que Jesus chamou discípulos para serem diferentes. E a primeira característica de um discípulo de Jesus que vive em humildade é o inconformismo. Ele não se conforma com esse mundo em pecado. O inconformismo que te impulsiona agora para servir testemunhando da salvação em Jesus, do verdadeiro evangelho. O que é então um discípulo de Jesus? Um discípulo é um crente que está continuamente envolvido com a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 31. Um discípulo é aquele que permanece em uma união frutífera com Cristo. João 15, 8. Um discípulo de Jesus é aquele que assume a sua cruz e segue a Cristo. Lucas 14, 27. O conformismo ele é proibido para nós que somos discípulos. Romanos capítulo 12, versículo 12. O próprio apóstolo Paulo traz para a gente essa visão. As tendências contemporâneas desse mundo te impulsionam a não viver em humildade. Que tendências são essas? Essa tendência do pluralismo religioso, que passa a dizer que todas as religiões levam a Deus e nós não seguimos isso, seguimos o Evangelho. A tendência também do materialismo, essa busca desenfreada por coisas materiais. O verdadeiro Evangelho é pautado no Cristo, na renúncia. Essa tendência também desse relativismo ético, não há mais uma verdade, não há mais uma decência. O Cristo vivo nos ensina que a verdade é Ele. O Evangelho de Jesus aponta para essa verdade. Essa tendência do narcisismo, essa tendência desenfreada de demonstração e valor a si mesmo, nós precisamos entender que o Evangelho nos ensina a caminhar agora no papel e na contramão do mundo em humildade. John Stott chega a dizer que nós somos chamados para ser discípulos semelhantes a Cristo em humildade. É importante que nós nos tornemos como Cristo pregando esse Evangelho, apresentando exatamente esse Cristo do Evangelho pregado por Paulo. Esse Evangelho que deve estar nos nossos lábios, que fala então sobre Cristo em sua encarnação. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, que fala então que nós devemos ser como Cristo no serviço. João capítulo 13, versículo 14 e 15, que também nos ensina a ser como Cristo no amor, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 2, que também nos ensina a sermos pacientes como Cristo, em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, que também nos ensina a abraçar a missão que Deus nos deu em poder, em João capítulo 17, versículo 18, 20 e 21. Para fechar a aula de hoje, o terceiro e último subtópico traz para a gente o seguinte pensamento: uma vida na dependência do Espírito. Pastor Elenay Cabral comenta o seguinte: comenta que a mensagem da cruz revela para nós essa dependência do Espírito Santo, com base em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4.
A primeira coisa que precisamos entender a partir da cruz de Cristo é que o Espírito Santo foi nos dado por Deus, com base em Atos capítulo 5, versículo 3, 4, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, foi dado por Deus a partir da conversão. Ele passa a habitar em você. Deus escolheu, então, expressar o seu amor através do Espírito Santo também, te capacitando para a obra, como capacitou o apóstolo Paulo. Esse Deus se revela como Deus Pai amoroso, como o Cristo do Calvário, que te reconcilia em Deus, mas ao mesmo tempo como o próprio Espírito Santo, que te aproxima dessa presença. Se alguém crê em Jesus, esse passa a ser morada do Espírito Santo. Se alguém crê nessa morte e ressurreição, passa a ter uma vida espiritual que o Espírito Santo te dá. E qual é a obra do Espírito Santo em nós? Para fechar, ele testifica então o nosso relacionamento com Deus, porque nós temos esse relacionamento por causa da cruz de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 16, 1 João capítulo 3, versículo 24. Ele nos ensina também, o Espírito Santo te ensina. João 14, 26, ele também te guia. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ele também te ajuda a viver de uma vida de forma agradável a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17 a 25. Ele também te ajuda em oração. Romanos capítulo 8, versículo 26, ele vivifica o teu corpo em Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 11, te ajudando a ter uma vida santa. A mensagem da cruz te ajuda agora a depender do Espírito Santo. Gente boa, espero ter te ajudado até aqui, que essa aula seja uma bênção para você, que você seja um instrumento. Deixa Deus te usar na escola bíblica, tá? Se eu te ajudei, contribuir contigo, por gentileza, deixa aí teu comentário, isso ajuda tanto a gente. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, bota lá nos stories. Eu quero ver você lá no Instagram também, segue a gente lá. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude a reconstruir esse trabalho em Cristo. Se inscreva novamente. E como eu faço em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura que eu usei para poder construir a aula de hoje, em nome de Jesus. Para construir a aula de hoje, eu tomei como base o texto do pastor Helena Cabral, que vale a pena você ter em mente, você encontra aí no site da editora CPRT. Também utilizei como base o texto do pastor Dietrich Bonhoeffer, discipulado, da editora Mundo Cristão, que também te ajuda muito a ter esse entendimento sobre a aula de hoje. Também utilizei como base o Evangelho segundo Paulo, do John MacArthur. Esse material é espetacular para quem gosta de estudar sobre a vida e obra do apóstolo Paulo. Também tomei como base para construir a aula de hoje o texto do F.F. Bruce, Paulo, apóstolo da graça, da editora Shed, pode te ajudar muito a construir a tua linha de pensamento. Também tomei como base o texto Cristo na Teologia de Paulo, de Lucien Serfaux, da editora Paulus, que pode te ajudar muito a construir o pensamento sobre o Paulo que prega o Cristo da cruz. Também tomei como base o texto do Udo Schneller, Paulo, Vida e Pensamento, também da editora Paulus. Gente, que Deus em Cristo abençoe você. Nossa aula próxima será a lição de número 6, Paulo no Poder do Espírito. Um beijo no teu coração. Estamos nos preparando para 2022. Lançarmos aqui o nosso curso básico em teologia com parceria com a FATECBA. Você pode ser um dos nossos alunos. Um beijão. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.